Olá, muito boa tarde. Está começando mais uma edição do Vozes do Cariri. Este que é o nosso programa cultural, produzido por estudantes do curso de jornalismo da Universidade Federal do Cariri, em parceria com a TV Verde Vale. Hoje nós estamos em Brejo Santo, um importante município da região do Cariri, que é rico de lugares, tradições e equipamentos culturais. Confere só quem são as vozes de hoje. A nossa equipe visitou o Museu Marineuza Santana e conheceu parte do acervo histórico do município. Se estamos falando de Brejo Santo, é claro que não poderíamos esquecer do Festival Expo Brejo. O evento acontece no mês do município e conta com uma programação cultural, popular, agropecuária e artística diversa. Você já ouviu falar da Caldeira do Inferno? O nome pode até assustar, mas esse Ibaraí guarda histórias curiosas sobre Brejo Santo. Brejo Santo sem a Caldeira do Inferno não é Brejo Santo. Nossa equipe também fez um passeio na famosa Pedra do Urubu, importante ponto turístico da região. E tem muita música com Manu Rodrigues. Fica com a gente, o Vozes do Cariri está apenas começando. Estamos no Cine Teatro Professor Júlio Macedo Costa. Este que é um equipamento cultural aqui da cidade de Brejo Santo e que fomenta e abre espaço para a cultura da cidade. O espaço, que completou 10 anos agora no mês de julho, conta com 200 lugares. E além disso, a sua estrutura é inspirada no Teatro José de Alencar, lá de Fortaleza. Quem vai conversar com a gente é o Davi Júnior, um dos gestores aqui do espaço, e que vai nos contar um pouco sobre a programação, sobre como os artistas podem se apresentar aqui. Boa tarde, Davi. Seja bem-vindo ao Vozes do Cariri. Boa tarde, eu que agradeço. Davi, começa contando pra gente um pouquinho sobre como está a programação, como é desenvolvida as atividades aqui no Cine Teatro. Nós possuímos uma programação mensal de espetáculos, música, programações de formação que proporcionam a formação de plateia, mas focando também nas oficinas artísticas, na produção de espetáculos infantis, adultos e exibição de cinema, visto que também possuímos uma sala de cinema que se chama Benoni Anselmo. E Davi, a gente sabe que esse equipamento aqui é muito pensado na população, né? Como se dá essa integração, como que a comunidade de Brejo Santo tem participado das atividades? Nós temos intensificado essa ideia da formação de plateia, essa política, para que a nossa população ela tenha acesso a esses espetáculos, a essas programações culturais, através de fomento nas redes sociais e também a convite, trazendo também para cá as escolas, para que a gente possa, a partir dos bancos escolares e desse contato institucional entre a escola e o Cine Teatro, a gente consiga formar uma plateia para o presente e também para o futuro. E Davi, caso um artista queira se apresentar aqui no Cine Teatro, o que é que ele precisa fazer? Ele precisa se dirigir à Secretaria de Cultura aqui do nosso município e apresentar o seu projeto artístico, suas necessidades técnicas, para que a gente possa alinhar uma ação de promoção desse artista aqui no nosso município através do palco do nosso Cine Teatro. Então, muito obrigado por sua participação aqui no Vozes do Cariri. Agora nós vamos conhecer outro importante local aqui da cidade de Brejo Santo. É o Museu Historiadora Marineuza Santana, onde estão guardados registros que contam a história da cidade. A Vitória Ellen, que estava aqui agora há pouquinho comigo, conhecendo o Cine Teatro, já foi lá para o museu e é quem vai nos contar um pouco dessa instituição histórica. É isso mesmo, Petro, que eu já estou aqui e agora a gente vai conhecer a história do Museu Marineuza Santana Basílio Leite. E para começar essa história, vamos localizar você aí de casa. O museu fica na rua Manuel Leite de Moura, na Praça Padre Cícero, no bairro Luzia Leite, aqui em Brejo Santo. Essa construção é recente, foi inaugurada em 2020. A ideia partiu do historiador Miram Basílio, que passou mais de uma década reunindo objetos para a instituição. Há mais de 15 anos que eu junto peças extremamente úteis para a criação do museu. E no ano de 2020 tornou-se realidade a fundação desse museu. Aqui nós temos mais de 80% de todo o acervo cultural pertencente ao museu doado por a minha pessoa para que se preserve a história de Brejo Santo através de todo esse acervo que se encontra aqui no museu. O museu leva o nome de Marineuza Santana Basílio Leite.
que foi uma importante personalidade feminina de Brejo Santo. Ela foi escritora aqui no município de Brejo Santo, como também teatróloga, secretária de Educação, secretária de Cultura, foi jornalista. Então, ela carregou em si todas as qualidades de um resgate à cultura do município de Brejo Santo. O museu guarda parte da memória de Brejo Santo, que é centenária. Já são 133 anos de emancipação política. É nesse espaço que objetos importantes ficam protegidos. E ele tem a função educativa de mobilizar a população a preservar costumes e tradições. Além disso, cada item que fica exposto no museu passa por um processo de catalogação, como explica Miran. A organização nós dividimos aqui a parte educacional, a parte cultural, o acervo fotográfico, a política e diversas outras. E todo esse acervo foi catalogado e foi tombado como patrimônio do município de Brejo Santo. Boa parte do acervo é de fotografias. São imagens que contam a história de Brejo Santo e servem de inspiração para as futuras gerações. Eu considero uma forma mais diferente, uma visão melhor sobre a cidade e sobre outro tipo de fotografia, né, que pode ser feito. E falando nas futuras gerações, os objetos despertam curiosidade, principalmente nas crianças como Lorenzo. Achei bonito, achei muito legal. Tem algum objeto que você, quando chegou, disse assim, nossa, que interessante? Interessante foi aquela roupinha pequena, aí também, ó, aquelas fotos antigas, aí tudo, todo baú. O museu é aberto à visitação todos os dias da semana, nos seguintes horários: das 8 às 11 da manhã, das 2 às 5 da tarde e das 7 às 9 da noite. E daqui do museu nós vamos conhecer um evento que reúne milhares de pessoas todos os anos. É a Expo Brejo. Brejo Santo completou 133 anos de emancipação política. Tradicionalmente, no mês de agosto, a cidade realiza o festival Expo Brejo. A programação é feita no Parque de Eventos e Agronegócios Mário Leite Tavares. Durante a festa, estandes e barracas abrigam diversos artesãos, empresas e instituições educacionais, além da tradicional exposição de animais. A vaquejada, realizada no Parque de Exposições, reúne vaqueiros de todo o Brasil, uma competição acirrada que envolve um público apaixonado. Antes da competição, os participantes fazem uma cavalgada, que marca o início do evento. Durante a noite, a programação é animada com shows de artistas da região. No total, são 9 noites de festa, esporte e muita cultura. E agora nós vamos fazer um intervalo rapidinho, mas na sequência você confere o lançamento do livro Paiol de Pólvora, do Erlon Fernandes. E tem mais, viu? Nós vamos conhecer a Caldeira do Inferno, um espaço que resiste ao tempo. Aproveita esse tempo e vai seguir a gente lá no Instagram, é o @Vozes do Cariri. A gente volta já. Estamos de volta e agora vamos falar sobre literatura. O escritor Erlon Fernandes lançou seu primeiro livro que conta a trama para eliminar o coronel Chico Chicote, um personagem marcante da história de Brejo Santo. Paiol de Pólvora é um romance regionalista, escrito pelo brejo-santense Erlon Fernandes. A obra conta a história de um coronel, o Chico Chicote. O livro faz uma viagem no tempo e conta sobre o povoamento do Cariri, nos anos 1979 e 1927. A história do livro ela é centrada basicamente sobre o coronelismo e o cangaço, né? Nós temos como protagonista a figura do coronel Chico Chicote, um coronel muito valente que viveu aqui nessa região, nasceu em Brejo Santo e se radicou ali em Guaribas, na cidade de Porteiras. E a história se centra na figura do coronel Chico Chicote e toda a sua relação com o Cariri. A literatura carecia, né, de romances ambientados aqui no Cariri. E nós, por sermos brejo-santenses, adentramos nessa pesquisa e eu aceitei o desafio de escrever esse romance ambientado principalmente aqui em Brejo Santo e na cidade de Porteiras e no Cariri como um todo. Para a produção deste romance,
O acadêmico de História Bruno Jacobi fez uma pesquisa sobre Brejo Santo. Bem, o processo de pesquisa para a construção da narrativa do livro Paiol de Pólvora, né, esse livro escrito pelo brejo-santense Erlon Fernandes Gomes, ele consistiu, antes de mais nada, a partir da oralidade, né? Quando éramos pequenos, sempre ouvíamos falar dos nossos pais e dos nossos avós sobre a fantástica história que envolve o Coronel Chico Chicote, né? E a partir da oralidade a gente buscou ir atrás de referências literárias. Ao final do projeto, quando a gente foi contar somente a parte das referências bibliográficas, já iam mais de 80 livros. E a gente ficou impressionado como o Brejo Santo está citado em mais de 80 obras literárias. O romance é uma produção independente, custeado pelo coletivo Munganga Produção Cultural, formado por Erlon Fernandes e Bruno Jacobi. Você pode adquirir o livro entrando em contato com o autor pelas redes sociais. O Instagram é o @erlon.fg. Você sabia que em Brejo Santo existe uma caldeira do inferno? Pois é isso mesmo. O local que recebe esse nome bem inusitado conquista clientes fiéis que o consideram um verdadeiro tesouro cultural da cidade. Quem vai nos levar para esse passeio é o nosso repórter, o Simon Furtado. A Caldeira do Inferno é um espaço de diversão, sociabilidade e de grande referência da cultura local para os brejos santenses. O lugar é mais do que um bar. Por aqui se preserva a origem e os costumes de toda uma geração. Seu Chico do Sinésio, dono do estabelecimento, contou para a gente um pouco dessa história. Aqui eu iniciei como bodega. Era a sociedade minha com meu pai, uma bodegazinha pequena. Aí ficamos até o fim do ano. Ganhou o nome de Ponto Chique. Professor Zé Teres de Carvalho, muito conhecido em Brejo Santo, foi quem deu esse nome. Bode Chique, Chico é o Equé. Quero ver quem é que vai ignorar o nome aí. E o nome de Caldeira do Inferno veio de quê? Muitos bêbados nesse dia, era uma comemoração de futebol, não lembro bem, era muita gente, muito cheia, as rodas estavam muito grandes, se discutia política, futebol e religião. Aí um deles disse, isso é uma caldeira do inferno, isso é uma caldeira. Aí os outros pronunciaram, e do inferno, aí pegou. A história desse bar é cheia de curiosidades. Aqui funcionou a barbearia do seu pai, do seu Chico do Sinésio. E ao longo dos anos foi se transformando num lugar de encontro. Não é à toa que até os historiadores vêm fazer pesquisas aqui. O lugar é uma prova da integração da comunidade como papel fundamental da memória. Esse bar para mim é a minha vida. É desde 63 que eu estou aqui. E sem nenhuma briga até hoje. Todos que vêm aqui, modéstia à parte, saem satisfeitos. E eu sou aquela pessoa. Uma característica marcante da caldeira é a sua simplicidade, um ambiente tranquilo que desperta no público a vontade de estar presente. Um detalhe que não passa despercebido é o acervo fotográfico que fica aqui mesmo, espalhados pelas paredes do bar. São marcas de muitas memórias e afetividade. Uma curiosidade é que aqui na caldeira mantém os mesmos hábitos do passado. Aqui os tira-gostos continuam os mesmos, são eles o limão, o imbu e o caju. E se o cliente quiser outro aperitivo, é só pedir em outro estabelecimento. Seu Chico aqui garante que isso não interfere na relação entre os fregueses e o bar. A caldeira recebe uma clientela fiel. Fátima é uma das frequentadoras do local e fala da importância histórica para a cidade. Brejo Santo sem a caldeira do inferno não é Brejo Santo. Não tem história que permeie a caldeira do inferno sem fazer parte do cotidiano da história de Brejo Santo. Dizem os mais velhos que aqui se torna um portal de comunicação dentro da cidade de Brejo Santo. Muito importante a gente conservar essa memória, não só a memória, mas a história da caldeira do inferno como é que eu posso dizer, como um ponto realmente de encontro na cidade. Ninguém passa aqui sem não tratar a caldeira do inferno
como algo de relevância para o município. Adriano conta a sua experiência de muitos anos frequentando o estabelecimento e a sua vivência com seu Chico. Moradores da cidade informaram que tinha um lugar especial na praça central da cidade, um lugar histórico, um lugar emblemático onde todas as pessoas que vinham até a cidade conhecer teria que vir e passar por esse local, que hoje é um ponto de memória da cidade, que é a Caldeira do Inferno. Todo esse acervo, tanto de fotografia como de histórias, né, que a gente percebe ao adentrar no local. Né, conversando com seu Chico, com as pessoas que frequentam aqui, a gente percebe da riqueza, da oralidade, da história e da preservação cultural do nosso município. A caldeira fica localizada na Praça Dionísio Rocha de Lucena, no centro de Brejo Santo. E para quem busca um momento de descontração, seu Chico está sempre pronto para uma boa conversa, seja no pé do balcão ou na sombra de uma árvore em cima da calçada. No próximo bloco, vamos fazer juntos um passeio por Brejo Santo. E, claro, muita música com a Manu Rodrigues. Fica com a gente, é daqui a pouquinho. E quem não gosta de contemplar a natureza? E quando se trata de um monumento natural? A nossa repórter Letícia Holanda foi conhecer a Pedra do Urubu, aqui em Brejo Santo. Inclusive, por lá tem um museu dedicado à pedra. O Museu da Pedra do Urubu é o primeiro da cidade de Brejo Santo. Tudo começou quando Antônio dos Santos, conhecido na região como Tony, foi recebendo objetos dos moradores e a casa se transformou nesse espaço que hoje guarda acervos históricos. Nós morando aqui, nós chegamos a receber pessoas até de outros países, de chegar aquela caravana de pessoas aqui, daí a minha esposa fazendo o almoço, a merenda, o café, tudo mais, e o pessoal aqui visitando tudo mais, de tanta acervo. Então chegou um ponto de eu ter que eu tenho que preferir ou desfazer dos acervos que já tinha crescido, ou então resolver sair da minha casa e deixar como museu. Então eu resolvi sair da nossa residência, e daí fui até morar de aluguel na época, e nossa casa ficou como o Museu da Pedra do Urubu, que já está próximo a completar 16 anos. Fica mais fácil da gente contar a história com acervo e manter a nossa cultura, a nossa história viva. Porque sabemos que uma cidade que não tem cultura é uma cidade sem história. A Pedra do Urubu é um dos principais pontos turísticos da cidade. Também é conhecida por outro nome, a Face de Cristo. Seu formato, visto do mirante, parece um rosto. O lugar que encanta turistas também é inspiração para os moradores. O historiador Paulo Gondim homenageou o lugar escrevendo um cordel. E por que a face de Cristo, nome dado e registrado? Porque na pedra se vê um rosto bem desenhado, com um ar de sofrimento, como Cristo no momento em que foi crucificado. Para completar a beleza de quem dela veja, a escultura na pedra dá a impressão que esteja com um semblante lacrimoso, olhando assim pesaroso para a torre da igreja. Estamos aqui no Museu da Pedra do Urubu, fundado em 2007 e que mantém um importante acervo para a cidade de Brejo Santo, com fósseis, artefatos indígenas e objetos de antigos moradores. Mas esse importante ponto turístico nem sempre foi assim. O bairro da Bela Vista já sofreu com a discriminação e o racismo. Para mudar essa realidade, o museu teve um papel super importante. Aqui era Serrote o nome. Era muito discriminado. Aí o pessoal chamava até todo mundo daqui de Negro do Serrote. Né? E ninguém queria vir para aqui.
As mudanças que o museu trouxe para o bairro são reconhecidas por quem vive aqui. Era um bairro meio discriminado, mas depois da urbanização, com o Tony veio para cá, começou a organizar os moradores, e agora sim, que tem a importância da pedra. A pedra antes não tem importância nenhuma, inclusive ia ser derrubada. Com o trabalho dele ela não foi, hoje ela é um ponto turístico da cidade. Uma beleza exótica que ela tem tanto de um lado como do outro, a parte de baixo com a face de Cristo, então hoje é um ponto de visitação muito grande, tem muita gente, as escolas vêm sempre com as crianças aqui para fazer o reconhecimento do local, então ela tem uma importância muito grande para o turismo e a cultura do Brejo Santo. Maria das Graças, moradora do bairro desde a infância, relembra o impacto da cultura para o bairro. A gente trabalhou apoio, que até umas passadinhas eu dei com ele também, para ir atrás, correr atrás, para organizar, para não ser tão discriminado, o Alto da Bela Vista. Então, hoje, ele é um local organizado, falado, não só aqui, registrado, ele é um bairro registrado. Após de quê? Tony da Pedra do Urubu. Porque Tony foi quem trouxe várias melhorias para aqui, para o Alto da Bela Vista. Johnny do Forró, como é conhecido na região, é cantor e cresceu próximo à Pedra do Urubu. Ele conta como foi crescer aqui. As lembranças que a gente tem aqui é da juventude, quando a gente brincava aqui nessas pedras, que chamava lajeiro, né? Que hoje é um patrimônio muito importante aqui para Brejo Santo, que é a Pedra do Urubu. Para visitar a Pedra do Urubu, você pode entrar em contato com o Tony pelo WhatsApp. Anote o número: 88-996-42-9923. O Museu da Pedra do Urubu fica localizado na rua Padre Tibúrcio Grangeiro, número 91. Fica aberto de segunda a sexta, das 7 da manhã até as 12 horas e de 2 da tarde até as 5. Agora chegou a parte musical do nosso programa. E nós vamos receber uma mulher que representa o nosso forró. Já passou pelo The Voice, Canta Comigo, Revelações Brasil e hoje está aqui no Vozes do Cariri. É a Manu Rodrigues. Manu, eu sei que você é de Porteiras, mas conta pra gente qual a sua relação com o município de Brejo Santo. Primeiramente, obrigada pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu sou natural do Brejo Santo, né? Nasci aqui, no entanto, eu morei em Porteiras desde a minha infância, né? Em um distrito chamado Simão, que fica no pezinho da Serra da Chapada. Então, só que depois eu vim estudar aqui em Brejo Santo e a partir daí fiz o curso de Ciências Naturais aqui na Universidade de Brejo e continuei morando aqui em Brejo Santo. Desde então assim, minha vida acadêmica e também a musical estão sempre aqui fincada aqui em Brejo Santo. E conta pra gente, como começou essa sua paixão pelo canto, né? E principalmente pelo forró das antigas? Minha história é bem antiga, acho que profissionalmente, tem mais ou menos uns 13 anos que eu canto. No entanto, desde criança eu gostava de cantar em corais, né, na igreja, então comecei minha vida mesmo musical dentro da igreja, mas continuei de forma profissional em bandas que se iniciou lá no distrito onde eu morava. Agora, já que a gente está falando de canto, né, que tal uma palhinha pra gente, Manu? Forrozinho das antigas? Exatamente. Bora. Vou chamar aqui o sanfoneiro Guilherme pra gente tocar aquele forrozinho das antigas, pra gente relembrar. Que vontade de ter você, nossa foto sob a mesa, e eu não resisti, vou sair e te ver agora. Estamos chegando ao final de mais uma edição do programa Vozes do Cariri. Mas calma, que a gente ainda vai escutar mais um pouquinho da Manu Rodrigues. E não esquece, viu? No primeiro sábado de outubro, dia 7, a gente se encontra novamente. E não deixe de seguir o nosso perfil no Instagram, o @Vozes do Cariri, e deixar a sua ideia ou sugestão. Até mais! Muito obrigado por sua companhia e até logo! Há muito tempo que eu te quero, espero por você, dizer que estou apaixonada, mas fico calada, o que vou fazer? Quando tô pensando nele, esqueço quem sou. Um dia vou
meu amor.